Olá, seja bem-vindo ao ViewCast, é o novo podcast da Clínica View. Meu nome é João Paulo Maldonado, sou médico radiologista e especialista em ultrassonografia. E aqui ao meu lado está ela, que é a nossa escuta, a sensibilidade da clínica e da nossa equipe, a doutora Taline, também médica radiologista e especialista em ultrassom. Obrigada, João. Seja muito bem-vindo ao nosso ViewCast. A gente vai falar hoje sobre medicina fetal, saúde da mulher e tudo que a gente precisa saber para ter um bem-estar da nossa vida aqui como mulher moderna. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Débora Coelho, ginecologista e obstetra, e que vai bater esse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigado por estar participando aqui do ViewCast. É um prazer, João, Taline, trazer um pouco da nossa expertise, dos nossos sonhos, e vamos compartilhar sonhos aqui, ajudar nossos pacientes a conseguirem a tão sonhada maternidade. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem muita pauta e é recorrente no nosso atendimento, no atendimento da doutora Débora também, que é a infertilidade e a preocupação dessa mulher moderna sobre o futuro da sua saúde reprodutiva. Eu queria te perguntar, Débora, algumas coisas que você pode dar de dicas para essa mulher, que a gente viu que a saúde da mulher mudou, né? A mulher em si mudou nessa nova sociedade. A mulher moderna hoje demora mais para engravidar, ela busca uma ascensão social, profissional, troca de relacionamentos, então a mulher hoje ela tem um posicionamento diferente. Eu, com 31 anos de formada, confesso que cada vez mais está aumentando a infertilidade, né? Eu brinco que eu não chamo mais de tentantes, e sim de futuras gestantes. Então, o que a gente pode fazer para diagnosticar isso rápido e ajudar essas mulheres, né, nesse sonho da gestação? Então, um bom diagnóstico, uma boa avaliação, isso começa desde o pré-concepcional ao que a gente pode traçar de estratégia nova no tratamento. E aí que entra aí a VIEW, porque a VIEW está trazendo aí uma tecnologia, um exame inovador e que demonstra aí a capacidade de você coletar as imagens dos folículos precocemente e também você fazer o Raycose, que eu estou apaixonada por esse exame, que muitas vezes substitui uma avaliação da trompa, e é tão importante o fator tubário na infertilidade. Então, assim, muito legal a gente trazer isso para as nossas pacientes, para as pessoas. Se vocês conhecem alguém que queira engravidar, ou que teve perda, que não sabe como tratar contagem de folículos, eles estão aqui com uma tecnologia fantástica, e também o exame Raycose, que ela vai me falar aí. Eu até fico pensando numa menina mais jovem, né? Uma menina aí de 25 anos, 30 anos, que hoje eu já considero como jovem. Claro. Que ela ainda não quer ter filho, ela ainda não tá pensando nisso, mas não quer dizer que ela não deva procurar um obstetra, um ginecologista, e até para buscar a sua saúde, que a gente tá pensando aqui mais em saúde mesmo da mulher, para ela buscar as melhores condições para ela ter uma vida saudável, para dar o próximo passo, mesmo que seja lá para frente. Sim, com certeza essa preparação hoje, porque se a gente for falar na evolução dos tempos, as mulheres, como elas entraram no mercado de trabalho mais tarde e querem almejar realmente o sucesso profissional, financeiro, muitas delas deixam a fertilidade de lado, e realmente a natureza é sábia, você nasce e já vai perdendo óvulos desde que nasce. Então, com a alimentação desregrada, estresse, problemas de sono, problemas de excesso de trabalho, alterações de cortisol, de exames, de hormônios, está ficando cada vez mais difícil. Então, a nossa prioridade hoje é preparar a mulher, mesmo que você não queira engravidar agora, você tem que preparar sua alimentação, seu intestino, seu sono, sua atividade física, trabalhar o seu psicológico. E, claro, se o desejo de gravidez for mais tardio, porque não tem parceiro, eu aconselho, isso eu vou dar aqui um conselho muito grande, além dessa preparação, dessa avaliação, fazer uma contagem de folículos precoces, um hormônio antimileriano, para você entender em que fase você está da sua vida. Gente, quando você trata obesidade, ovário policístico, você trata resistência insulínica, você tem uma gravidez às vezes espontânea, e é um detalhe:
Mas o detalhe faz a diferença na infertilidade. Sim. O detalhe faz a diferença na preparação, no momento. Eu sempre aconselho, faça uma contagem de folículo precoce, faça com 25 anos, dose um antimileriano. Se chegar aos 30, o que eu posso te oferecer aos 30 anos se você não tem parceiro? Você não vai ser obrigado a engravidar de qualquer um. Você vai escolher o seu momento. O que você faz com 30 anos? Já contou folículo, fez antimileriano, avalia sua trompa, vê suas condições hoje e se prepara. Provavelmente, eu tenho indicado para as pacientes terem a coragem de coletar óvulos e de preparar, congela e deixa para o teu melhor momento. Hoje a prevenção. Mas antes de você coletar óvulo, conte os seus folículos, faça a preparação, avalie a sua trompa. E também se prepare emocionalmente e internamente, controle seus exames, faça um check-up ginecológico. E não é qualquer check-up, porque qualquer check-up leva ao mesmo resultado. A gente quer efetividade na fertilidade. Então, procure profissionais que tenham qualidades e que façam o diferente. Eu tenho um jargão que é não se acomode com aquilo que te incomoda. Isso vai fazer a sua diferença. A gente percebe que na mulher moderna, diferente do que a gente via antes, ela consegue ter um planejamento familiar, um planejamento de gestação, né? E eu acho que essa é a importância não só da investigação, mas desses exames de imagem que acaba sendo rotineiro da mulher, né? Sim. Então, pelo que a doutora está falando, realmente é o que a gente pensa. Ela não precisa estar naquele momento da infertilidade para começar a procurar a causa ou saber por que não está engravidando ou por que não está conseguindo essa gestação, né? E daí já vou deixar um gancho do que a doutora estava falando. Qual que é a importância do exame da imagem na saúde preventiva e reprodutiva da paciente, mesmo daquela paciente que não está tentando engravidar? Sim, a imagem, ela hoje, né, eu vou falar de novo, me formei há 31 anos atrás, então o ultrassom era difícil, os aparelhos eram ruins, hoje os operadores não eram tão elaborados, não faziam tantos treinamentos e cursos. E hoje você consegue ver desde uma hidrossalpinge, que é uma inflamação na trompa, um ovário policístico, miomas, ver causas de sangramento, pólipos, saber se essa mulher tem um ovário policístico, aí mexer com a alimentação, mexer com a parte intestinal, mexer com às vezes a paciente teve uma infecção por clamídia e está tendo essa repercussão, e às vezes é sintomática. Então o exame de imagem hoje, ele é fundamental na ginecologia, tanto na parte preventiva, você vê o tamanho do seu útero, saber se tem alguma malformação, útero bicorno, útero arqueado, que isso prejudica na hora da gestação, saber como que está o seu corpo, né? O teu conhecimento, eu acho que o conhecimento hoje é a melhor coisa que você pode oferecer. Então, quando a gente se especializa na questão de fertilidade, o que é melhor, prevenir ou remediar? O nome já diz. Prevenir, então, né? Com certeza. Se você faz uma avaliação jovem, você consegue contar esses folículos, você consegue comparar, diagnosticar algum problema de trompa precoce. Aí sim, eu não tenho parceiro. Não, qual é a sua vida, o seu futuro reprodutivo? Porque, gente, o útero é a nossa casinha e o ovário também é a trompa. Então, a nossa anatomia, disso depende do nosso futuro reprodutivo. Claro que tem N causas, fatores, fator masculino, que é muito importante, mas se você não conhecer a tua possibilidade de engravidar, como que uma mulher, vou dar um exemplo, uma mulher de 25 anos, sem anticoncepcional, sem nada, aí você conta lá e não tem folículo. Liga aquele sinal de alerta. O que eu posso fazer da minha vida hoje? Emagrecer, mudar o meu perfil, fazer uma atividade física, procurar um especialista para não esperar na hora que você está desejando engravidar. Você correr atrás do prejuízo. Você ganha esse tempo, né, de diagnóstico, porque com 25 anos, às vezes ela não quer engravidar naquele momento. Mas se ela deixar para fazer uma reserva ovariana com 35 anos, ela já perdeu um gap de 10 anos. Né? Porque realmente ela não foi orientada e talvez ela nem sabia desse possível diagnóstico. Essa possibilidade. E é muito comum hoje
Da mesma maneira, não tem a ver com gravidez, mas tem a ver, porque a menopausa precoce, quando eu me formei, você falava em menopausa precoce, era algo assim raro, incomum. Hoje, uma mulher de 40, 45 anos já tem sintomas climatéricos, já baixa a reserva ovariana dela, e a gente é procurado por essas pacientes, porque elas escolheram, ou por motivos pessoais, financeiros, profissionais, ou até mesmo de relacionamento, ter filhos mais tarde. Então, eu acho que a nossa missão é orientar que existem exames que podem ajudar muito e fazer realmente, desde o preventivo, da parte ginecológica, que houve algumas mudanças nas avaliações, no rastreio do HPV, não tem nada a ver com essa nossa conversa, mas como ginecologista a gente tem que orientar que a procura, às vezes a paciente pensa, eu sou jovem, não tenho parceiro, não quero ter filho, só quero trabalhar, é um engano. A nossa missão aqui é orientar que a prevenção é muito melhor do que remediar. Eu acho que a palavra que você disse é conhecimento, né? O conhecimento é poder e a gente dá esse conhecimento para essa mulher que tá lá, jovem, que tem todo esse tempo para correr atrás, é extremamente importante. Você acha que essa mulher de hoje em dia, ela tá sabendo dessas informações, ela tem buscado? Porque eu olho muitas vezes, eu tenho 2 irmãs mais novas e eu tento passar isso para elas. Vocês estão muito mais novos, talvez não estão pensando nisso agora, mas busque para saber em que momento da vida você tá. Que nem você disse, 25 anos com uma reserva ovariana já baixa. Alguma coisa está acontecendo. Ou eu busco já para me melhorar a saúde, né? Toda a minha parte vitamínica, hormonal, porque você tem tempo para correr atrás disso, ou até mesmo planejar, né? Que você falou, de congelamento de óvulos, para se tomar uma decisão cedo, eu acho que é bem importante. É bem importante. Vocês que fazem imagem, né? A reserva ovariana, ela muda muito. E muda desde que a gente trata com antioxidante, com alguma coisa, mas a natureza é sábia. A mulher nasce e ela já vai esgotando a reserva dela. Então, uma mulher de 40 anos que fuma, que trabalhou muito, com certeza ela não vai ter uma reserva ovariana de 25 anos. Sim. Sim, mas se essa mulher de 25 não descobrir isso, não tiver essa informação, ela vai perder a chance dela. Então eu acho que as mulheres estão começando a buscar informação, mas existem muitos tabus, porque a mulher hoje ela pensa que se ela engravidar, eu vou pensar, eu só quero casar para engravidar, não é isso, porque hoje com 25 você não quer ser mãe, mas com 40, com 45, você vai querer, você pode mudar de ideia. Então assim, a missão nossa é informar e saber que existem exames especiais, existem maneiras de você detectar e não faça o normal, porque o normal vai te levar naquele mesmo resultado. Sim. E você com 25, com 30 anos, você não imagina como vai ser o seu futuro. Então eu quero prever o seu futuro. Se antecipe, crie uma nova realidade. Pense em contar os seus folículos, pense em fazer uma avaliação da sua trompa, mesmo que você não tenha o desejo de engravidar agora. Isso vai ser um divisor de águas na infertilidade. Eu acho que essa parte, tanto do conhecimento que a gente fala tanto, né, é tanto para a mulher, às vezes também para o médico que está solicitando o exame. Uhum. Porque a gente vê muito na rotina, faz um exame transvaginal, um ultrassom transvaginal. Não é só a medida do útero, do endométrio e do ovário, né? Mas a gente tem que entender que aquela paciente ela tem um futuro pela frente. Então, investigar uma reserva ovariana, um pólipo, e até na clínica agora a gente está implementando um protocolo, chama FertilView, que é um protocolo que a paciente vem fazer um ultrassom transvaginal e acaba fazendo não só um exame, ela acaba fazendo 5 exames ao mesmo tempo para pesquisa de alterações que estão ali na nossa frente. E não precisa ir para você voltar e voltar. Então a gente faz tudo num dia só. Acho que a Tá consegue falar um pouquinho mais pra gente desse protocolo. Eu falo porque eu gosto de ir num lugar e fazer tudo de uma vez só. É mulher moderna. Eu não gosto de ficar... Eu vou no mesmo lugar que eu vou fazer minha unha, eu já lavo meu carro, eu já almoço, faço tudo de uma vez. É a filosofia da minha clínica, pronto. E é tudo no mesmo horário, compacto para otimizar meu dia. Então eu falei isso pro João, falei, a paciente ela vem aqui para fazer um ultrassom transvaginal, aí ela volta pro médico para pedir uma contagem de folículo, depois ela volta para pedir um 3D de endométrio ou para avaliar um pólipo. Falei, não, vamos criar um protocolo que ela venha aqui, nem que ela fique um bom tempo dentro da clínica, mas ela vai fazer tudo e a gente faz todo um procedimento para avaliar reserva ovariana, a gente já vai avaliar a tuba, né, fazendo também Sim. a histerossono, vamos fazer também a avaliação de cavidade, procura de pólipos, aderências, as malformações bilerianas, as sinéquias das pacientes que têm infecções ou aborto, né? Então a gente, que a gente fala one-stop shop.
Ela entra numa vez e ela faz tudo o que precisa da sua avaliação prévia, pesquisa de endometriose. O rastreio para endometriose, isso é fundamental. E é muito interessante que eu estou olhando aqui o ViewCast, aqui o nome, e o View realmente é um novo olhar. Então eu acho que as pessoas têm que entender que quem trabalha com infertilidade faz sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Não, é muito cômodo chegar uma paciente para mim com 40 anos, com infertilidade, e falar, doutora Débora, resolva o meu problema. Então eu quero apresentar para vocês, isso é fantástico, esse View. É o View, é o novo olhar e tentar que você não chegue para mim aos 40 anos, que você chegue aos 25, aos 30, que a gente ainda consiga fazer muito mais por você. Então é uma conscientização, é um novo olhar na avaliação de imagem. Fantástico essa visão de vocês, parabéns, adorei isso. E vou começar a propagar isso na nossa clínica, porque você prevenir, não chegar com 40 anos de idade, 45, o que você fez antes para você tentar diagnosticar isso precocemente? Porque a dor, você imagina a dor de uma mulher que chega com 44 anos no teu consultório e fala para você assim, doutora, ninguém nunca me pediu um exame desse. Então é uma questão de informação. Nossos pacientes merecem e essa nossa conversa, porque você vai estar informando o que é capaz de ser feito e qual é a vantagem da gente conseguir mudar essa história. Nosso objetivo aqui é mudar a história. É verdade. Com certeza. E ainda mais quando a gente tem médicos parceiros que olham não só o sintoma, mas olham a vida da paciente, aquele momento. E, além disso, o futuro dela ali na frente. Futuro, você vê a expectativa. Você não pode ter uma coisa pontual, né? Quando a paciente vai ser atendida por você na sua clínica. Não é uma coisa pontual, você vai olhar o contexto dela. Ainda mais que mexe com a parte de fertilidade, não é só uma causa. O que levou aquilo? Ou o que pode levar a ter, né? Então, acho que essa visão realmente é algo que encaixa com o atendimento moderno e com essa paciente que está procurando isso. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser cuidada, ela precisa saber que existe, que hoje a gente como médico, né, a gente investe, não é só na estrutura da nossa clínica, a gente investe no conhecimento. E conhecimento é poder. Se você tem um conhecimento prévio, você tem como traçar uma estratégia. Então, a estratégia ela vem do conhecimento. Puxa, se a mulher conhece o seu corpo, conhece as suas limitações, mesmo que ela não tenha um parceiro, não tenha nada, ela vai se preparar para isso. E essa preparação vai levar ao êxito, entendeu? Então é muito interessante, é uma nova visão da medicina. Eu já trabalho com a integrativa, com todo esse apanhado na consulta, em todos os serviços que a gente tem na clínica, é a visão de tentar ver a causa, não a consequência. Porque você fazer um diagnóstico de infertilidade, a pessoa já chega aqui dizendo que não consegue engravidar. Você só vai simplesmente sacramentar no ultrassom que os problemas já existem. Então a gente quer o quê? A gente quer fazer o rastreio, ver uma nova visão, o View aí, a nova visão do atendimento de ultrassom, da pesquisa da infertilidade, da previsão do que essa mulher vai planejar para a vida dela. Isso é ser uma mulher moderna. Eu acho que é uma autonomia. Ela tem que conseguir ter essa oportunidade de saber se ela, o que ela tem que tratar, quando que ela tem que tratar, e depois ter um momento de escolha, né? Porque hoje, muitas vezes, se ela chega com os 40 anos, ela já não tem essa oportunidade de escolha. Ela já está correndo atrás do que ela já perdeu. Acaba aquele gap do tempo, né? E é engraçado que é um depoimento próprio, porque eu tenho 2 filhos e o meu segundo foi FIV. E a gente só foi descobrir que a Maria estava com uma reserva ovariana baixa depois que a gente não conseguiu engravidar. Mas você já sabe que tem algum problema. O tempo que a gente perdeu foi gigantesco. E a hora que a gente descobriu, aí você tenta correr contra o tempo, mas é muito difícil. Né? Então, assim, você fazer estimulação, você entrar no processo da fertilização in vitro é totalmente diferente do que você fazer uma coisa que você podia ser preventivo antes, né? Ou começar esse tempo antes, né? Porque na fertilidade, o tempo, ele faz toda a diferença. E aí você lida com o emocional, porque você que é uma mulher, qual é o sonho maior de uma mulher? É ser mãe. O homem também, o casal, mas a mulher, ela traz isso no íntimo dela, ela traz isso aí tem uma sensação de frustração. Imagina você, o que você transforma na vida da mulher se você consegue descobrir isso antes?
você vai evitar uma frustração. É igual lidar com aborto de repetição. Eu sempre investigo o aborto no primeiro. Eu não vou esperar uma pessoa ter 3, 4 abortos. E mesmo assim, nos nossos tratamentos, você leva surra. Então, assim, o que faz? O que o nosso paciente espera? O que essa paciente espera? Ela quer que a gente se coloque no lugar dela. Sim. E se fosse eu falo para minhas pacientes, eu já sou mãe, tenho 2 filhos adultos, se fosse eu, mas eu tive a sorte de engravidar com 30 anos, se fosse eu, o que eu faria? Eu faria essa investigação com 25 anos. Eu procuraria assistência e saber o conhecimento do meu corpo. Então a gente está criando uma nova tendência. E é isso que é legal, você criar uma tendência para evitar uma dor ali na frente. Falando em tendência e dor, a gente está com um exame aqui que é bem inovador, que é novidade aqui no nosso estado, que é o Raycosi, que você já falou um pouquinho antes. O Raycosi, eu tô apaixonada, gente, pelo Raycosi, porque quando a gente pedia esterossalpingografia para as pacientes, elas sofriam demais. Nem sempre o exame tinha uma elucidação boa. E eu acho que o Raycosi é um divisor de águas nos nossos tratamentos. As pacientes estão adorando e você consegue ter uma visão muito legal, sem dor praticamente, é um exame elaborado que vocês têm aqui, e isso está dando muito resultado para a gente no prognóstico, é o que eu digo, eu preciso avaliar essa trompa e ter um prognóstico, quanto mais rápido. Explica para a gente, porque os nossos pacientes vão querer ouvir isso, qual é a filosofia do Raycosi, qual é a perspectiva do Raycosi? Acho que o Raycosi, o objetivo é a gente avaliar útero, né, cavidade uterina e principalmente as trompas. Que nem você disse, antes a gente utilizava a esterossalpingografia, que é um exame que tem contraste, iodado, tem risco de alergia, utiliza radiação e principalmente ele é muito mais doloroso, né? Porque tem que fazer uma punção, a gente punciona ali o colo uterino, traciona, isso vai causar dor, cólica na paciente. E aqui no Raycosi a gente coloca só um balão dentro, que é um balão, uma sonda de Foley, infla e coloca o contraste dentro da cavidade. Pode causar um pouco de desconforto, mas em grande maioria das vezes a paciente não reclama. E o mais importante é a gente avaliar essa trompa, que é uma estrutura tão pequenininha, que não adianta, gente. Se vocês quiserem, ressonância é mais caro, eu vou ver. Não vai ver. O único exame que vê são os exames que eu preciso ver o contraste passando por dentro da trompa, que seriam só esses 2. Não, e as imagens são perfeitas. Eu fiquei apaixonada pelo exame e agora faz parte do meu protocolo. Vou pedir o Raycosi. Não tem como você andar para trás. Eu gosto de olhar para frente e a gente não pode tratar uma paciente que tem uma infertilidade com causa... Não existe causa aparente, existe causa não diagnosticada. E mesmo as pacientes que não têm infertilidade, se você tiver a opção, eu vou deixar essa pergunta aqui, o que você faria se você tivesse a opção de mudar o seu destino, de você descobrir precocemente, numa juventude, como que é a sua reserva ovariana e como você pode fazer com a parte da trompa. Então você tem que começar por isso. Não espere 1, 2 anos sem engravidar. Eu acho que fica 2 mensagens. Não espera muito tempo sem engravidar, vai investigar, vai fazer uma avaliação com um médico que pensa, se coloca no seu lugar e quer o resultado. E vai fazer a contagem de folículos precoce, vai fazer o Raycosi. Solicite isso. Se o seu médico não sabe prescrever o Raycosi, muda de médico. Muda de médico e vem aqui na Clínica Viu que a gente faz o Raycosi para vocês. E assim, o Raycosi, o pitch nosso, nós trouxemos para o Mato Grosso do Sul, nós trouxemos para Campo Grande, então assim, hoje ele está muito mais acessível. A paciente não precisa viajar, fazer isso. E claro que quando você está pesquisando a infertilidade, você primeiro pensa nas principais causas. Então a causa tubar, se não me engano, é a segunda causa de infertilidade depois da disfunção ovariana ovulatória. E a causa tubária, se houver uma obstrução bilateral, aí complicou. Aí você tem que ir para uma fertilização. Eu creio que existem algumas causas tubárias hoje em dia que você ainda consegue mexer um pouco com toda a parte de antioxidantes, tudo, mas isso é muito... e não é mensurável. Então, se você tem num diagnóstico uma causa tubária, essa família, ela tem um prognóstico tanto pessoal quanto financeiro, que provavelmente, com muita chance, ela vai para a fertilização. E você vai atrasar essa informação, como você falou? Aí chega a ser até impessoal isso, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar do nosso paciente. Com certeza, a gente quer ganhar tempo nisso. A gente tem que ganhar tempo. Então é uma luta contra o tempo.
Fertilidade é tempo e quem tem conhecimento tem poder. Então a gente junta as duas coisas. Vamos lutar com o tempo, vamos ter conhecimento e buscar as melhores alternativas, as melhores soluções para trazer o sonho, que é vir aqui fazer um ultrassom 20D, né? Quantos D tem esse ultrassom aqui? E o bebê já sai mexendo. O bebê já sai quase nascendo. O bebê já sai quase nascendo. Então isso é muito legal. Diferente do método tradicional, convencional, o Raikosi está ganhando muito espaço. Na nossa experiência, a gente vê que às vezes fica inconclusivo no método tradicional, que é o método estático, então vai lá, tira uma foto com contraste, mas no Raikosi é uma coisa dinâmica, a gente consegue ver a cavidade uterina, a contrastação, a gente consegue fazer um pós-processamento em relação a isso e realmente falar assim, olha, aqui tem alguma coisa. E não só isso, mas a gente também consegue avaliar o restante, porque na histerosalpingo você só realmente vê a cavidade e trompa. Ali não, a gente fez a avaliação completa do FertView antes. Sim. A gente já viu o útero, viu o ovário, talvez ali eu já falo, a reserva ovariana é baixa, o Raikosi, a trompa tá pérvia, mas a reserva dela é baixa. Sim. Ou eu já falo, tem uma sinéquia aqui também, tem focos de endometriose, que são outras, que nem você estava falando, né? São outras causas que podem impactar na fertilidade dessa mulher. E a fertilidade, ela é um conjunto, né? Porque você tem o lado psicológico, você tem o lado emocional, né? Você tem a questão alimentar, a questão de estresse. Então, mas só que é uma reunião de informações, né? Porque às vezes a pessoa vem por um problema e a gente descobre 5, né? Eu falo que na minha clínica tem uma placa. Se eu quero ter uma gravidez feliz, mas até ela chegar no final feliz, a gente vai descobrindo coisas. Porque eu fui no outro médico, eu nunca soube disso. Porque eu fui ali, eu não sabia. Então a gente tem realmente a premissa de investigar. O que um paciente nunca vai reclamar que eu sou chata, eu fico lá, não. E a persistência, porque na persistência a gente chega no êxito. Então não existe infertilidade sem causa aparente. Existe paciente sem diagnóstico. E o que a gente quer é fazer diagnóstico e fazer prevenção. Então quando a gente fizer um diagnóstico aqui ou ver alguma alteração, a gente pode encaminhar para a doutora. Pode encaminhar, que a gente gosta de coisa difícil. Eu gosto da coisa difícil. Eu gosto do desafio. E assim, com 31 anos de formada, a experiência que a gente tem em obstetrícia e infertilidade me trouxe para até outras áreas da medicina, experiência em clínica. Por quê? Porque a gente quer avaliar o paciente, não só um pedaço de trompa, nem um folículo. A gente quer avaliar o paciente como um todo. E isso faz toda a diferença. E no acompanhamento da infertilidade, no acompanhamento do tratamento, se você não acolher, você está sendo muito... não se colocar no lugar do paciente. Eu sou mãe de prematuro, tive complicações nos meus partos, então eu sempre falo que você é muito melhor quando você se coloca no lugar do outro, né? Eu acho que essa é a nova medicina, sabe, Débora? Porque a gente foi visitar a sua clínica e é uma sensação que a gente saiu de lá, nossa, totalmente acolhido. Né? Então, todos os profissionais que entraram em contato com a gente nos receberam muito bem até a gente chegar em você. Me conta um pouquinho de como que é essa sua experiência do acolhimento, dessa nova medicina que a gente está tentando trazer para o nosso estado. Então, a gente tem sempre aquela teoria de se colocar no lugar do paciente. E como você também envelhece, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há 28, 29 anos e eles perceberam que todo o cuidado que a gente tem do telefone, da empatia, da nossa equipe em constante treinamento, em você olhar no paciente. Então eu tenho hoje uma enfermeira que cuida das pacientes futuras gestantes, tá? Não posso mais falar tentando. Né? Não quero tentante. Tentante, você fica tentando, não. É futura gestante. Então, eu tenho uma enfermeira especializada em futura gestante e gestante. Eu tenho enfermeira especializada em pacientes de menopausa, enfermeira especializada em pacientes de cirurgia íntima, pacientes que fazem agora o tratamento de cabelo, que eu fiz o tratamento de cabelo, pacientes relacionados com a Injet Care, porque planos de emagrecimento. Como que você vai tratar? Na verdade, a base vem toda do tratamento da obstetrícia, porque eu quero trazer para todos os pacientes que frequentam a minha clínica a sensação que eu trago na hora de um parto. É aquela alegria, é aquela motivação. Então, mesmo a pessoa que está doente, o idosinho que vai lá fazer um soro porque está precisando de vitaminas, alguém que vai fazer uma reposição de ferro, tem uma pessoa atrás dali. Sim. Quem é essa pessoa? Qual é a história dessa pessoa? A gente tem lá o painel de fotos de pacientes, de equipe, época do Covid, todo mundo de máscara. E as pessoas querem se conectar.
Porque a nossa ideia é o quê? Se eu me conecto com você, eu entendo o que está acontecendo na sua vida, agora temos nutricionista, psicólogo, para todos esses planos de emagrecimento. Poxa, eu tenho paciente que faz um tratamento de emagrecimento e engravida no primeiro mês. Então, como que isso não vai ser diferente? Então, a gente quer trazer para o nosso paciente a visão da obstetrícia, que é aquela visão de acolher, de tratar família, porque isso que está faltando. E está faltando porque as pessoas estão muito impessoais. As pessoas não têm relacionamento com o seu paciente. Você dá o seu telefone para todo mundo. Eu falei, gente, eu sou médica. Como é que eu não vou dar meu telefone para o meu paciente? Como é que a minha equipe não vai estar em contato? A concierge, as pessoas de relacionamento vão estar em contato com o paciente? Porque o nosso objetivo é que esse paciente tenha a transformação da vida dele lá. É o que você falou. É um shopping, tem de tudo? Não, tem a acolhida e você oportuniza as situações. Às vezes a pessoa está lá com uma depressão, está com o marido doente, está com uma mãe doente e você quer ouvir. Então a gente fez uma maneira de subdividir as nossas especialidades dentro da clínica e o nosso funcionário, a enfermeira, a concierge, ela já vai, a secretária, ela já vai com atendimento humanizado. Mas isso não se finge, isso não se ensina, isso é da pessoa. Então a gente replica o método, você replica a maneira de acolher. E eu estou encantado com a clínica de vocês, porque os nossos pacientes estão vindo aqui, estão adorando e entendendo que se o meu paciente engravidar, ele vai vir aqui fazer o ultrassom 20D e vai estar muito feliz. E a gente quer o êxito do nosso paciente, porque na hora que o paciente chega aqui, e você quer o orgulho, você está lidando com a vida dele. E a gente está lidando com o bem maior, né? Porque a gente quer o quê? É gêmeos, é trigêmeos, é povoar Campo Grande. Vamos povoar Campo Grande. Débora, a gente falou bastante das pacientes buscarem antes, né, lá pelos seus 20 e poucos anos, para saber da saúde dela. Mas e aí, já passou. Agora eu tenho 38 anos. O que eu busco? Não, então é muito importante você buscar uma avaliação completa, né? Isso a gente tem lá na clínica, porque é uma avaliação integral. Então você vai fazer uma avaliação tanto da parte nutricional, tanto a parte, se você realizar dosagens hormonais, fazer avaliação de imagem, e nós temos vários tratamentos que podem ajudar de maneira completa, porque você está correndo contra o tempo, foi tudo que a gente falou. Então você tem opção, tem solução. Eu tenho paciente de 46, 47 anos realizando 50 anos o sonho de maternidade. Estou com uma paciente de 50 anos que agora está indo fazer a FIV, tá? Mas fez todo o preparo na nossa clínica. Por quê? Porque eu tenho que ter folículos melhores, eu tenho que ter qualidade nesse endométrio, eu tenho que preparar o teu corpo para receber. Porque se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, o que a gente propõe o quê? É um tratamento complexo, moderno, mas com especificidade. Para cada tipo de mulher que precisa atingir essa gestação uma faixa etária mais elevada. Então, ele começa no diagnóstico, na imagem e nessa prospecção, num plano de tratamento que às vezes você pode levar 3 a 6 meses para se preparar para ou para fertilização ou para a própria gravidez espontânea, que a gente tem muitos casos, uma casuística muito grande de gestação espontânea, só fazendo essa remexida aqui. É o nosso VIL, é o nosso olhar diferente. Então, é um prazer aqui estar com vocês e a gente transmitir conhecimento e informação. Vou voltar várias vezes aqui, já me achei. Eu acho, tem que vir mesmo. Maravilha. Mas, doutora, eu vou agradecer a sua vinda na Clínica VIL. Muito obrigado por participar do primeiro VILcast. Realmente é um prazer conversar e conectar histórias, né, conectar pessoas, e esse sentimento é muito mútuo nosso. E eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que várias pessoas vão ficar curiosas, como te achar, como marcar uma consulta, e eu sei que a mulher moderna é uma médica moderna e não atende só presencial também. Então, sim, a gente atende online quais também. Os canais que a doutora está disponível? A nossa clínica fica lá na Rua Paraíba 37. Aí, se eu falar tudo que tem a clínica, acaba a duração do podcast. Começa com vacina, com injetáveis, a gente atende homens, mulheres. Eu vou aqui, passar para vocês os nossos Instagrams, que aí é uma maneira de conectar com a gente, né? Então, é doutora.débora, com H no final, Coelho. Aí tem o Injetcare CG, o Haircare.dtbc, porque o nome da nossa clínica, a gente está tentando fazer essa transformação, é o The Total Body Care,
você pode dizer que D de Débora, né? Então é o D Total Body Care. Então nós temos o haircare.dtbc, a clínica.dtbc, que são 2 Instagrams assim, pequenininhos, que a gente está começando. Sigam eles, divulguem pra gente. E o VacineCare, com 2 Cs, o VacineCare Campo Grande. Então a gente se comunica por 5 redes sociais e temos vários telefones lá na clínica. A clínica fica num ponto legal. Nós temos todo esse processo assim de acolhida, as anamneses da enfermagem com nossos clientes. Por quê? Porque a gente quer mais do que trazer um resultado para você. A gente quer ter realmente uma conexão. A minha história na medicina é de conexões, de resultados na obstetrícia, na menopausa, na cirurgia íntima, no emagrecimento. Por que eu fui parar no emagrecimento? Porque a gente precisava engravidar mais mulheres. E aí a gente chega em várias coisas. E aí a gente se encanta em como você modula o seu corpo com o emagrecimento. Não é só emagrecer, não é só estética, não é só beleza, é saúde. E a última novidade da clínica, que é o cabelo, que é o hair care. Então, olha, é um prazer estar aqui com vocês e a gente quer tratar o paciente de dentro para fora. Porque por fora a gente enxerga, mas eu quero enxergar o paciente por dentro e vocês enxergam por dentro. É um novo olhar. É um bom casamento. É um novo olhar na medicina, o olhar da imagem. Parabéns pela clínica, parabéns pelo Raikosi, que eu acho que ele é um divisor de águas, e esse ultrassom 20D também. Vou encaminhar minhas pacientes para fazer o ultrassom 20D aqui e ver o bebê mexendo a boquinha. Que sonho! Que a gente faça muitos Raikosis e que a gente consiga fazer muitos bebês. Esse é o nosso sonho aqui. Débora, sensacional. Assim, nosso encontro na clínica foi sensacional. Muito legal da gente poder encontrar pessoas que pensam que nem a gente e que têm essa vontade de trazer a melhor medicina para o nosso local. É por paixão. A gente tem paixão pelo que faz. É, isso mesmo. Então a gente agradece por você ter participado aqui do nosso primeiro Viewcast. E acho que para encontrar a gente... o meu Instagram é @joaopaulo.maldonado. E o meu é taline.neves. E da Clínica Viu é @clinicaview. E se você viu o Viewcast até aqui, a gente agradece muito. É uma oportunidade de trazer um conhecimento só não da parte médica, mas da parte do paciente também, com uma nova visão, né? E vai ser uma recorrência bem bacana. E mais novidades vão estar por vir. É isso. Beijo, obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado.